Os materiais que nós vamos utilizar para fazer o jogo completo Nature são um cone de barbante número 8 na cor vermelha. Esses cones eles têm 443 metros. Então vai um cone inteiro na cor vermelha, 2 cones na cor crua, número 8, também com a mesma metragem. Você vai utilizar sobras de linha 100% algodão para fazer as aplicações na cor verde, amarela e vermelha. Então, todas as 3 linhas, elas têm que ter a mesma textura, ou seja, ser da mesma marca, do mesmo fabricante, para não haver diferença ao fazer a aplicação, as partes da aplicação. Então, todas têm que ser da mesma textura de preferência. Você vai utilizar agulha de crochê número 8 ou a 4 milímetros para fazer as partes com barbante, para trabalhar a parte do jogo com barbante. E você vai utilizar agulha de crochê número 5 ou a 2,5 milímetros para fazer as flores de aplicação. E você vai utilizar também agulha de tapeçaria para fazer a aplicação das flores no jogo. Então, este é o material completo para fazer o jogo inteiro. Para começarmos o nosso trabalho, então, primeiramente, você já pode fazer 2 flores Nature e os 2 caulezinhos e já deixar reservados para aplicação no final. Então, você faz as 2 flores Nature completas e deixa reservadinhas para aplicação no final do trabalho. Para começar o nosso tapete, nós vamos fazer 47 correntinhas com barbante cru. Então, você vai fazer a laçadinha inicial e você vai fazer as 47 correntinhas. 4, 5, 6, 7, até atingir 47. Feitas as 47 correntinhas, você vai pegar a laçada, pular 1, 2, 3 correntinhas a partir da agulha e na 4ª você vai fazer o ponto alto. Você vai trabalhar um ponto alto em cada correntinha da sua base. Serão 45 pontos altos no total. Vai ficando desse jeito. Feita a primeira carreira de pontos altos, ela vai ficar dessa forma. Você vai agora subir 3 correntinhas, virar a sua carreira e trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Você vai trabalhar o comprimento do seu tapete por 60 centímetros, sempre subindo 3 correntinhas no início de cada carreira, virando o trabalho e fazendo carreiras de ida e volta, ponto alto sobre ponto alto. Então, você trabalha agora por 60 centímetros no comprimento. Trabalhados aqui os 60 centímetros no comprimento do nosso tapete, ele vai ficar dessa forma. No nosso trabalho, deram 31 carreiras de ponto alto. Dependendo do seu ponto, pode dar menos ou pode dar mais carreiras. O importante é que você atinja os 60 centímetros de comprimento. Depois que você trabalhar essa medida, você vai fazer aquela carreira de contorno ainda em barbante cru. Então, você vai subir 3 correntinhas depois que você terminar a última carreira. Você vai fazer aqui nesse mesmo ponto, mais 2 pontos altos. 1, 2. As 2 correntinhas de espaço e novamente 3 pontos altos nesse mesmo ponto da base. 2, 3. Agora, você vai fazer 2 correntinhas de espaço, pular uma lateral de carreira de pontos altos e na próxima você faz os 3 pontos altos, que são aqueles grupinhos que nós vamos fazer por toda a lateral. 2 correntinhas de espaço,
pula uma carreira, uma lateral de carreira de pontos altos, e na próxima você trabalha novamente 3 pontos altos. Você vai trabalhar dessa forma ao redor de toda a peça. Sempre fazendo 3 pontos altos numa base de pontos altos na lateral, pula uma lateral de carreira e na próxima você repete, sempre deixando as 2 correntinhas de espaço. Quando você chegar ao canto, você faz o ponto V, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Na parte de cima e de baixo das carreiras, ó, onde você tem os pontos altos na posição correta, você vai pular 2 pontos altos, deixar 2 sempre de espaço na base e vai fazer o grupo de 3 pontos altos, um ponto alto em cada ponto de base, pulando 2, fazendo nos 3, pulando 2, fazendo nos 3. Então, agora você vai contornar toda a sua peça dessa forma. Nessa peça, para quem gosta de peças mais vazadas, tem outra opção. Você pode fazer essa parte em pontos altos mais fininha, ou seja, com menos pontos altos na carreira, já iniciando com menos correntinhas. E você pode fazer mais carreiras de contorno como esta. No caso, se você fizer mais uma, você faz os pontos altos, o grupinho, nos espaços de correntes, vai intercalando. Também dá para fazer esse tipo de trabalho. Nós vamos continuar com a mesma lógica de todo o jogo de banheiro Nature, que é fazer a carreira apenas de contorno, a base toda em pontos altos e depois a carreira de acabamento. Então, faça agora ao redor de todo o seu tapete. Depois que você terminar de fazer a carreira de contorno, a sua peça ela fica toda contornada em pontos mais vazados e vai ficar desse jeito. Então, agora nós vamos terminar essa carreira, fechando com um ponto baixíssimo, na terceira correntinha aqui do primeiro ponto da carreira. Fechamos com um ponto baixíssimo, nós vamos arrematar essa parte para começar o acabamento com barbante vermelho. Então, você pode esconder esse pedacinho de fio do arremate aqui por uns 2 pontinhos, até acabar lá para a parte de trás. E aí, depois você já pode cortar o seu barbante. Então, agora nós vamos fazer a parte do acabamento, que é a parte em vermelho. Nesse mesmo cantinho que você terminou o seu contorno, você vem nesse grupinho de pontos altos, que é o segundo grupinho do canto. Ó. E aqui nesse ponto alto do meio do grupo, você vai unir o seu barbante vermelho. Então, você prende aqui com um nozinho, porque nós vamos fazer base de correntinhas, então não vai ter como prender o fio. Então, nós prendemos aqui com um nozinho, ou 2. Você vai puxar o fio vermelho para a frente do seu trabalho e você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Você vem até o próximo grupo de 3 pontos altos, você vai no ponto central, no segundo ponto, e você prende essas correntinhas com um ponto baixo ali. Novamente, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, vai até o próximo grupo de pontos altos, no ponto do meio você prende com ponto baixo. Você vai fazer assim por toda a carreira, ao redor de todo o seu trabalho. Quando chega aqui no cantinho, você tem 2 grupos de 3 pontos altos. Você trabalha prendendo as correntinhas daqui nesse ponto central, faz novamente 6 correntinhas e vem no próximo. Você aproveita os 2 grupos como se fossem grupos seguidos das laterais do tapete, normalmente. Então, você vai contornar agora fazendo essas bases de correntinhas ao redor de toda a sua peça. Depois que você terminar a primeira parte do acabamento, que são as bases de correntinhas, o seu trabalho vai ficar dessa forma, todo contornado, ó, com as bases de correntinhas em vermelho. Então, para terminar a carreira, você fecha o último grupo de correntinhas na primeira que você fez no início da carreira, com um ponto baixíssimo. Estica um pouquinho a laçadinha e já vamos começar a segunda carreira. Agora sim, você pode prender aquele fiozinho do início nesses pontos altos que nós vamos fazer na base.
Então, você estica um pouco a laçadinha, alonga, pega outra laçada e já começa a fazer o ponto alto na base de correntinhas. Serão 6 pontos altos em cada base de correntes. 2, 3, 4, 5 e 6. E você vai prender com ponto baixo nesse ponto baixo da base. Estica um pouco a laçadinha, alonga, pega outra laçada e já começa a fazer os próximos 6 pontos altos na próxima base de correntinhas. Três, 4, 5, 6. Prende com ponto baixo no próximo ponto da base. Então, o acabamento ele vai ficando dessa forma, você vai fazer agora ao redor de toda a sua peça. Todas as bases de 6 correntinhas. Quando você terminar o acabamento ao redor de todo o seu tapete, ele vai ficar dessa forma. Então, aqui nós já fizemos todo o acabamento. E agora, no finalzinho, nós vamos fechar essa carreira com um ponto baixíssimo, bem na base do início daquele grupinho de pontos altos. Então, você fecha bem na base, com um ponto baixíssimo, e aí você pode arrematar essa parte. Feito isso, você esconde o seu fio por alguns pontinhos do próprio grupo de pontos altos, acabando lá para a parte de trás do trabalho, onde você pode cortar o fio. Depois que nós fizemos essa parte do acabamento, nós vamos fazer a aplicação das nossas flores. Para nós fazermos a aplicação das nossas flores Nature, primeiro você posiciona a flor num dos cantinhos do tapete. Nós vamos fazer as aplicações em diagonal, uma neste canto e a outra em diagonal lá no outro cantinho. Então, você posiciona a flor para saber onde você vai aplicar o seu caule. E depois você aplica o caule primeiramente para aplicar a flor sobre ele. Então, como nós posicionamos a nossa florzinha já aqui no cantinho, ó, você coloca o caule com a pontinha abaixo da flor, posiciona o caule da maneira como você deseja que ele fique aplicado. Ó, pode ser assim, meio tortinho, pode ser retinho. Posicionando o caule, você já sabe onde ele vai ser aplicado. Você retira a sua flor e faz a aplicação do caule que nós vamos fazer agora. Se você não deixou um fiozinho de arremate, um pedacinho de fio sobrando no arremate do seu caule, é só você pegar um pedacinho de fio e emendar aqui em qualquer dos pontinhos, fazendo 2 nozinhos e colocar o fio na agulha de tapeçaria para começar a fazer a aplicação. Então, a aplicação pelo lado direito, ó, o caule ele está soltinho. Você vai, introduz a sua agulha bem nessas correntinhas que ficam sobre a última carreira do caule. Introduz na primeira correntinha, pula uma correntinha e sai na próxima. Se você quiser fazer em todas as correntinhas, pode fazer também. Você vai segurando dessa forma, não franze para não apertar e deixar franzido a aplicação, ela tem que ficar retinha. Saiu na correntinha, introduz a agulha na próxima, pula uma e sai na seguinte, sempre pegando o ponto alto do barbante cru, para você prender o seu caule, fazer a aplicação corretamente, senão ele vai ficar solto. Ó. Você vai aplicando dessa forma, introduz na próxima correntinha, pula uma, sai na seguinte, pegando sempre também a parte de baixo do tapete, para ela ficar aplicada corretamente. Ó. Então, aqui você pode notar mais de perto como nós vamos fazendo. Ó. Indo para a folhinha, nós vamos na próxima correntinha da folhinha, pulamos uma correntinha, saímos lá na outra, pegando já a parte de baixo do tapete
e fazendo a aplicação, ó, sem puxar muito para não franzir. Novamente. Bem na lateral da folhinha, só na parte das correntinhas, ó. Para o desenho da aplicação ele ficar perfeito. Então, você vai aplicando dessa forma, ao redor de todo o seu caule, até chegar aqui no início novamente. Ele vai ficando preso, ó, desse jeito. Quando você terminar de aplicar o seu caule, você passa a agulha com o fio lá para a parte de trás do seu trabalho, para a parte de baixo, e você faz o arremate. Pegando uns 2 pontinhos da parte de baixo do tapete, puxando a agulha e passando a agulha por baixo, por dentro dessa laçadinha que se formou quando você puxou o fio. Faz isso 2 vezes. E antes de cortar o fio, você esconde esse fiozinho por baixo de uns pontinhos do próprio tapete para a parte de baixo, para não cortar logo no arremate. E depois você corta. Ó. Então, o seu caule, ele já está aplicado. Agora você vai fazer a mesma coisa lá pro outro cantinho, ó. Na diagonal, lá para a parte de baixo, vai aplicar o outro caule, depois nós aplicamos as flores. Depois que você aplicar os caules, é só você colocar a sua florzinha sobre o caule, ó, deixar ela certinha para aplicação, pegar aquele fiozinho do arremate que você deixava sobrando, colocar na sua agulha de tapeçaria e começar a fazer a aplicação da florzinha. Então, a mesma coisa, você introduz a agulha nessas correntinhas que ficam sobre a última carreira, pega lá embaixo no tapete e sai pulando uma correntinha. Na próxima, você puxa a agulha e sai por ela. Ó, novamente. Você introduz a agulha pela próxima correntinha, pega lá embaixo no tapete, pula uma correntinha e sai na próxima. Você pode ir fazendo em todas as correntinhas também, você que sabe, mas dá para fazer dessa forma também, pulando uma e saindo na próxima. Você vai aplicar as 2 flores dessa forma, vai arrematar conforme você arrematou no caule, pela parte de trás do trabalho. Cuidado para que todas as pétalas vão ficando com espaço igual. Você vai observando à medida que você vai aplicando. Ó. Não puxe muito para não franzir, apenas o necessário. E faça a aplicação agora de toda a sua florzinha. Depois que você fizer a aplicação das 2 flores, o seu tapete vai ficar dessa forma. Se você quiser, você pode aplicar mais florzinhas sobre o seu tapete, vai da sua preferência. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um modelinho de tapete em crochê com aplicações.